Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos para que esta aula de Teologia Moral Fundamental, deste dia que estudaremos os padres e adentraremos na Idade Média, tenhamos luzes da Tua graça para que a nosso entendimento pense segundo o querer de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Alunas e alunos do curso de Moral Fundamental 2, hoje nós começaremos o ensinamento dos padres e o período clássico, que é a Idade Média. Os santos padres, os senhores já estão estudando no curso, e aqui somente eu quero ir para os ensinamentos fundamentais dos padres sobre a moral, na página 29 do nosso livro. E diz assim: os padres da Igreja merecem o seu título. De fato, edificaram a Igreja a partir das fundações lançadas pelo Evangelho em cada área da vida cristã. Portanto, as suas obras são uma fonte privilegiada para nós. Os padres primaram especialmente na arte de preparar com a Escritura um pão espiritual nutritivo e saboroso, que ainda hoje conserva o seu frescor. As principais características do ensinamento dos padres são as seguintes. Ponto 1. A fonte primeira e constante da sua doutrina é a Escritura, centrada na pessoa e nas ações de Cristo, de acordo com os Evangelhos, que frutifica na Igreja pela pregação do bispo que a comenta, pela celebração da liturgia, que transforma em oração, e pela sua prática, que a torna eficaz. Esse é o primeiro ponto, muito interessante. A doutrina moral dos padres, portanto, é encontrada principalmente nas homilias que explicam a Escritura para o povo, como é o caso de Santo Agostinho e São João Crisóstomo. Os padres também escreveram trabalhos de sua iniciativa para explicar o ensinamento moral dos cristãos aos pagãos, como, por exemplo, o Pedagogo de Clemente de Alexandria ou o Tratado sobre a Moral da Igreja Católica de Santo Agostinho. Existem ainda obras que abordam questões morais particulares, tais como o casamento e a virgindade, a mentira, a paciência, o jejum e assim por diante. O doutor de Hipona, Agostinho, escreveu trabalhos, e assim como também os outros o fizeram, como Tertuliano e São Cipriano. Ponto 2 da página 30. Uma segunda característica do ensinamento dos padres é o uso judicioso das contribuições da cultura e filosofia greco-romanas. Uma vez estabelecida a primazia da fé e do mistério de Cristo apresentado pela Escritura, os padres não hesitaram em apropriar-se do que encontravam de verdadeiro e bom no pensamento do seu tempo. Usaram os estoicos como Sêneca e Cícero, os platônicos como Plotino, no caso de Santo Agostinho, ou como São João Damasceno, voltaram-se ao pensamento aristotélico. Assim, o pensamento e cultura pagãos foram colocados a serviço do Evangelho, e dessa colaboração entre fé e razão nascerá a teologia. Último parágrafo da 30. Os padres exploraram especialmente os ensinamentos morais sobre as virtudes, os vícios e a contemplação, bem como adotaram as 4 virtudes clássicas cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança,
já mencionadas no livro da Sabedoria 8.7, que agrupam ao seu redor numerosas virtudes anexas. Essa assimilação foi facilitada pelo fato de os padres, como os filósofos, considerarem a moral como uma busca da felicidade e enxergaram na aquisição das virtudes a melhor resposta a essa questão primordial para todos os homens. No entanto, a inclusão da fé e da caridade modifica a perspectiva clássica e transforma a mesma concepção de virtude. Esta passa a ser um dom de Deus, uma graça muito mais do que uma obra do esforço humano desassistido. Interessante, os padres não dialogam para serem devorados pelo pensamento greco-romano. Não, eles têm claro a postura católica cristã e abordam muitos temas e apreendem, mas não sempre um sentido teológico. Ponto 3 da página 31. Por fim, o ensinamento moral dos padres é inseparável das grandes correntes espirituais que animavam a igreja dos seus tempos e que eles representavam fielmente. A espiritualidade dos mártires, que dominou os primeiros 3 séculos da igreja e tocou a vida dos cristãos de todos os estratos sociais. O ideal da virgindade, a espiritualidade monástica, a busca da sabedoria que vem do Espírito Santo. Esses movimentos espirituais preservaram na igreja inteira o fermento da vida evangélica. Constitui a melhor parte do ensinamento moral dos padres, que jamais pensaram em separar a espiritualidade da moral. Para ele, todos os cristãos foram chamados para viver segundo o Espírito, cada um de acordo com a graça que recebeu e a diversidade das vocações. Santo Agostinho nos dá 2 exemplos desse esforço de apresentar a moral cristã. No seu opúsculo sobre a moral da Igreja Católica, que responde aos maniqueus, o bispo de Hipona situa a questão moral num plano racional. Ele diz: como então, de acordo com a razão, os seres humanos deveriam viver? Certamente todos querem viver felizes, e não há ser humano que não concordará com essa afirmação, quase antes das palavras saírem-me da boca. A primeira questão, portanto, lá no final da 31, é determinar qual é o bem que pode tornar o homem feliz. Agostinho mostra que o bem perfeito deve ser superior, e o bem por excelência é Deus. Nesse ponto, a fé vem ao auxílio da razão para ensinar-lhes, na sua sabedoria, o caminho para a felicidade. Pode-se descrever esse caminho numa simples frase: amar a Deus de todo o coração, a caridade ensinada e inspirada por Cristo. A caridade nascida da fé, portanto, é a principal virtude cristã. Convém, contudo, colocá-la em relação com as virtudes humanas reconhecidas pelos filósofos. A solução de Agostinho é original e profunda. As virtudes cardeais são simplesmente as 4 formas da caridade. A prudência é o amor que discerne o bem útil. A justiça é o amor que serve ao que ama. A fortaleza é o amor corajoso. A temperança é o amor que se doa completamente àquilo que ama. Dessa forma, Agostinho estabelece solidamente a conexão entre as virtudes teologais e cardeais. Mais tarde, essa conexão servirá de base aos teólogos na estruturação da moral. Interessante, hein? Agostinho sintetiza as virtudes cardeais, fé, esperança e caridade e une as cardeais. Não há uma dicotomia entre virtudes humanas e virtudes teologais. Comentaremos rapidamente outra proposta de Agostinho para apresentar a moral evangélica. Na sua primeira homilia sobre o Sermão da Montanha, um texto que o santo via reunidos todos os preceitos necessários
para a vida cristã, e eu também acredito que Mateus 5 e 7 é o básico, o essencial. O bispo de Hipona interpreta as bem-aventuranças como a descrição das 7 etapas que levam o cristão ao reino dos céus, desde a humildade da conversão até a pureza de coração e a paz em Deus. Em seguida, ele tem a ideia de relacionar as bem-aventuranças com os dons do Espírito Santo enumerados pelo profeta Isaías no capítulo 11 da versão 70. O seu intuito, a página 33 vamos pular porque depois os senhores lerão, e as senhoras também. O intuito é demonstrar, página 34, a nossa necessidade da graça do Espírito Santo para avançar neste caminho e a maneira como a graça adapta a cada etapa da jornada, do caminho da vida. Ele conclui as suas reflexões colocando as 7 petições do Pai Nosso em relação com as bem-aventuranças e os dons, pois a oração é o meio indispensável para obter a ajuda do Espírito Santo. Olha que lindo! Essa construção teológica, inspirada pela meditação da Escritura e pela sua experiência pessoal, apresentada especialmente nas confissões, criará uma tradição de interpretação do Sermão da Montanha, que pode ser chamada espiritualidade das bem-aventuranças. Mais tarde ela será assumida na base das 7 grandes virtudes, por São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Os padres da Igreja, portanto, levam-nos a uma moral rica e variada, tirada diretamente do Evangelho, lido e vivido pela Igreja, e completada por uma reflexão sobre os grandes problemas humanos, também tratado pelos filósofos, a questão da felicidade em face do sofrimento, do pecado e da morte, o ensino das principais virtudes, regidas agora pela fé, e a caridade, sem esquecer da esperança, inspirada pelas promessas divinas. Cristo assim surge como sábio por excelência, que dá aos homens a verdadeiras respostas centradas no mistério da cruz, da ressurreição e na comunhão viva de todos os fiéis. O exemplo de Agostinho se aplica aos padres em geral na questão da moral. Os padres, é verdade. Último parágrafo da 34. Vamos lá. Antes de ler, vocês verão também que na página 35 temos a patrística greca e romana, os principais textos, que depois a gente pode só dar uma olhadinha, eu venho com vocês. Mas nós pularemos aqui do último parágrafo da 34 para a 35. Para 36, perdão. Os padres, é verdade, não sistematizaram a teologia moral da forma como as gerações posteriores viriam a fazer. Ainda assim, a sua doutrina, pela sua ligação estreita com a Escritura, com a experiência pessoal e eclesial, com os dogmas e a liturgia, contém uma plenitude que torna uma herança inexaurível e um modelo. Entre o período dos padres e a teologia do século XIII, vale destacar o papel desempenhado pelos manuais de confessores, que os confessores usavam manuais para atender às confissões durante a Alta Idade Média. Tratava-se de manuais de instrução dirigidos aos confessores que continham as listas de pecado e a correspondente relação das penitências a serem impostas de acordo com o tipo e a gravidade da falta cometida. Estavam relacionados com a prática privada da penitência. Estas obras surgiram no século VI, nos mosteiros da Irlanda e da Grã-Bretanha, e logo espalharam-se pelo continente. O seu sucesso persistirá até o século XII. A sua influência será sentida posteriormente no cuidado persistente de aplicar uma penitência adequada para cada pessoa
para cada pecado que é encontrado em trabalhos mais importantes, como a Suma da Teologia Moral de Santo Antonino de Florença e nas obras pastorais de São Carlos Borromeu. Interessante também essa necessidade que se tem de fazer os manuais dos confessores. E aqui está o problema dos padres. Eu gostaria somente que vocês não perdessem de vista que eles buscam a questão da felicidade. Como faço para ser feliz? Vive o Sermão da Montanha. Então tem aqui obras da patrística grega, de Daquê, Santo Irineu, e eu gostaria que vocês estudassem, né? Porque esse aqui é um tema, esses recortes é um tema mais de história da patrologia ou a patrística. De todas as formas, cabe vocês depois lerem um pouquinho se quiserem aprofundar. De certa forma, eu quero aqui apresentar alguns elementos da história, mesmo porque a história da igreja e a patrística são tratados distintos. Vamos lá. Agora é muito importante ligar esse tema dos padres ao período clássico da teologia ocidental, que começa na página 37. Gostaria que vocês me acompanhassem com muito carinho a apresentação desse capítulo, porque ele me parece muitíssimo, mas muitíssimo importante. Vamos lá. O período clássico da teologia oriental, página 37, ocidental. São Tomás de Aquino, a moral da felicidade e das virtudes. O século XIII é o período clássico da teologia ocidental. Coincide com a formação dos centros urbanos independentes e o nascimento da burguesia comerciante, bem como a criação das universidades e a construção das catedrais góticas. Também coincide com os movimentos espirituais criados por São Francisco e São Domingos e expressos em ordens religiosas de um novo tipo, diferente da dos monges. É o período no qual as nações modernas começam a formar-se num quadro de uma Europa ainda unida. A teologia renova-se pelo impacto da descoberta dos trabalhos de Aristóteles e graças à introdução do método escolástico. Esse método associa a leitura da escritura e dos autores de prestígio, as autoridades, como eram chamados, o exercício da dialética racional, que confronta opiniões num esforço para atingir a verdade e avançar as fronteiras do conhecimento científico em todos os campos. Nessa época, a teologia ainda mantém laços estreitos com a filosofia, o direito e outras ciências no contexto das universidades nascentes. É a era dos doutores e das sumas, que apresentam uma síntese do conhecimento de então. Surgem muitos nomes: Alexandre de Arles, São Boaventura, Duns Scoto, entre os franciscanos Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, entre os dominicanos. Daremos atenção especial ao trabalho de São Tomás, cujo ensinamento moral é particularmente significativo e fecundo, especialmente na segunda parte da Suma Teológica. O plano que São Tomás segue na Suma Teológica é comparável, na sua estrutura, a colunas ordenadas na nave de uma catedral. Olha só qual é essa estrutura de São Tomás. Prestem atenção aqui. Na página 38, no segundo parágrafo, contando o plano de São Tomás, na terceira linha, Deus fez o homem. Atenção, grifem aí, apontem. Deus fez o homem à sua imagem, dando-lhe domínio sobre as suas ações pelo dom da liberdade. Como resultado, a teologia moral, que estabelece as regras para o agir humano, toma o seu lugar entre a primeira e a terceira partes da obra. Entre a primeira parte de teologia, que estuda Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
bem como os trabalhos da criação e da providência, dentre os quais o homem ocupa uma posição singular, com seu desejo de ver a Deus e com os seus pecados. E a terceira parte trata de Cristo como redentor do nosso pecado e caminho de volta a Deus, por meio da graça trazida pelos sacramentos. Olha só, não há uma separação, pelo contrário, há uma unidade entre a teologia. Prestem atenção nisso. Último parágrafo. Tomás de Aquino divide sua exposição sobre a moral em duas partes, a geral e a particular. Na parte geral, a primeira questão a ser tratada é como Agostinho, é a questão da felicidade, que rege todo o conjunto da moral, ao estabelecer o fim último da vida e do agir humano. A felicidade plena não está na riqueza, na glória ou honra, ou no conhecimento nem nas virtudes, ou em qualquer realidade criada. Depois vocês leem aqui também, vamos para a página 40. Não está nessas coisas, mas na visão amorosa de Deus. Anotem aí, visão amorosa de Deus. Aí está a felicidade. Depois de estabelecer o fim mais elevado da vida nesses termos, São Tomás analisa o ato voluntário, na sua estrutura e na sua qualidade moral. Depois, acrescenta um estudo memorável e tantas vezes negligenciado sobre as paixões e as emoções. Os nossos atos têm dois princípios, causas e fontes. Alguns princípios são interiores ou pessoais, são as virtudes ou qualidades dinâmicas do espírito e do coração, que são elevadas à perfeição pelos dons do Espírito Santo, juntamente com as bem-aventuranças e o fruto do Espírito Santo, também possuem os seus comentários, os vícios e os pecados. Outros princípios de ação têm origem exterior, a nós. A primeira, a lei, que é o trabalho da sabedoria dotado de uma força impulsora que nos leva a agir. Ou seja, a lei para São Tomás, prestem atenção, gente, é legal isso, a lei é um decreto, um mapa, onde Deus, pela sua sabedoria, para ter a visão amorosa de Deus, devemos que caminhar por aqui, seguindo essas placas de indicação. Mais ou menos assim, eu explico para facilitar. Depois, e dotado de uma força, a próprio caminho apontado é a força para a gente caminhar. A lei é multifacetada. A lei eterna de Deus é inscrita no coração da pessoa humana como lei natural. Esse decreto, esse desígnio, esse mapa de felicidade é escrito no seu coração. Faça o bem e evite o mal, que as leis humanas aplicam e as tornam mais precisas. Por exemplo, toda lei emanada pela autoridade do reino, hoje do Estado, deveria ser de acordo com a lei natural. Aí nós temos um problema de fundo para tratar. Os Estados definem, por exemplo, que é de direito o aborto. Mas como que é legítimo aquilo que é mal, no sentido de que vai contra a lei da vida e se torna direito? E aí vai. Continua. A lei também é expressa por revelação da lei antiga, centrada nos 10 testamentos, que elas explicam a lei natural. Faça o bem e evite o mal. E o que é bem e o que é mal? Cometer adultério. Não cometerás adultério. Entendido na sua espiritualidade mais profunda. E na lei nova ou evangélica, que São Tomás apresenta como uma lei interior, que nós dissemos que está resumida em Mateus 5, 6 e 7. Nos outros textos sinóticos está aí diluído no sentido bom, quer dizer, não aparece centrado em capítulos únicos. Essa lei interior evangélica é a própria graça do Espírito Santo
trabalhando, quer dizer que não trabalhado, é um processo, é vivo, através da fé em Jesus Cristo e da caridade. Mas essa graça revelada no Evangelho é recebida nos sacramentos. Torna-se um princípio de ação, uma moção, um movimento externo na sua origem, mas muito íntimo pela sua penetração em nós, porque aquilo que vocês estudaram na graça comigo, a inabitação trinitária, Deus dentro, vive em nós. Página 40, a segunda e mais particular parte da teologia moral organiza-se em torno das 7 virtudes principais. Cada uma delas é analisada em conjunto com o pecado oposto, os dons correspondentes do Espírito Santo e dos preceitos dos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, vêm as virtudes teologais ou divinas. Lá no final da 40, a fé e os correspondentes dons da inteligência e ciência. Não basta ter a fé como virtude, como força, mas o que dinamiza é a própria ação do Espírito Santo que doa a nós a inteligência e a ciência. A esperança e o dom correspondente de temor. Aqui, olha, na página 41, lá a primeira linha. Por quê? Eu espero no santo temor, que não é ter medo de Deus, é medo de perder a Deus por algo que nos afaste dele. A caridade e o correspondente dom da sabedoria. Claro, saber saboroso, sabedoria de amar com gosto, por amor a Deus, do amor dado a Deus. Em seguida aparecem as virtudes cardeais ou morais, a prudência, aperfeiçoada pelo dom do conselho, a justiça, e são muitas virtudes anexas, dentre as quais a virtude da religião, que é um tratado que vocês estudarão, e o correspondente dom da piedade. Como eu posso dar culto a Deus, desagravar pelo mal feito a Deus, o não culto social à igreja, se eu não tenho o dom da piedade, que é, pietas vem de filial, ter a Deus como pai, e uma atitude de filho que obedece por amor ao pai que ensina, e que educa e que conduz. A fortaleza e o dom homônimo correspondente, que é, para ser forte, precisa-se ter o dom da fortaleza. A temperança com a castidade, que não significa só não usar os genitais, mas significa usar a força interior da libido, dizendo em termos modernos, para transmitir amor. Nenhum gesto nosso é sexuado, mas isso os senhores verão no curso de moral sexual e familiar. Como uma das suas virtudes anexa e a intervenção do dom do temor. Temor a Deus quer dizer, eu não posso usar minha sexualidade para usufruir do outro, porque eu adoeço e eu destruo também a dignidade do outro, no sentido de que eu estrago o seu ser. O seu ser no sentido de o seu ser sexuado, o seu ser que também quer receber amor e tudo o que significa. Pensem que, por exemplo, Maria fala, mas como eu vou ser mãe se eu não conheço o homem? Conhecer, na Escritura, é experimentar a presença, do qual o ato sexual se usa como sinônimo. Conhecer, intimidade, ferir a intimidade de alguém é gravíssimo. Bom, primeiro parágrafo, ou 11ª linha. Essa teologia moral é dirigida a todas as pessoas, culmina numa sessão especial dedicada aos carismas, principalmente à profecia, aos estados de vida especiais na igreja, como episcopado e a vida religiosa. Em São Tomás, encontramos claramente uma moral da felicidade, olha só,
das virtudes e dos dons. Ela reúne de maneira memorável a herança cristã, baseada nos evangelhos e desenvolvidas pelos padres, como nós vimos agora, e a sabedoria humana, a filosofia, segundo Aristóteles, considerada a maior testemunha dessa sabedoria. Filosofia, amor à sabedoria. Último parágrafo. O ponto de contato encontra-se no desejo de felicidade, nas aspirações pela verdade e bondade colocada por Deus no coração de nossa natureza espiritual para levá-la a Deus e prepará-la para receber a luz da revelação e as promessas da graça. Esse é o tema do desejo natural de ver a Deus, noção central no pensamento do Dr. Angélico, e posteriormente muito discutida. Seguindo a experiência cristã, São Tomás mostra que o desejo de Deus reside secretamente na consciência de cada pessoa. Esse desejo está na origem da vida moral e não pode ser satisfeito por bem algum, mas somente pelo próprio Deus. Desse modo, a natureza e a graça são pré-dimensionadas uma para a outra por uma harmonia fundacional composta pelas duas notas de bondade e verdade que formam o nosso ser espiritual. Interessante. Natureza e graça formam o nosso ser espiritual. Aqui na página 42 a 45, nós vamos ver aqui, antes de cuidar, como São Tomás, aquilo que já foi explicado. Por exemplo, estrutura da teologia moral de São Tomás. Aqui vai. A segunda parte da Suma, o retorno do homem até Deus, a graça. Prime secunde, tratamento geral, a felicidade e o bem último, ação voluntária, as paixões, os princípios internos, as virtudes, os hábitos, os dons do Espírito Santo, as beatitudes, as bem-aventuranças, o fruto do Espírito Santo, vícios e pecados. E vai vendo como não se relaciona a virtude sem a graça e sem o dom de Deus. Aqui está, não quero me alongar, porque nós já lemos isso muito, e depois os senhores vão fazer, e as senhoras vão fazer também um belo trabalhozinho desse tema. E aqui, não fiquem tranquilos, porque o importante é vocês verem a continuidade que vai até Tomás, essa época, mas depois que é quebrada, infelizmente. Tá certo? Então vai. Conclui assim: o ensinamento de Tomás de Aquino, portanto, reúne de forma primorosa o poder da razão e a iluminação da experiência contemplativa no conhecimento da fé. O seu trabalho continua justamente a ser, mesmo em nosso tempo, um modelo clássico e um ponto de referência para a teologia e mesmo para a filosofia. Desde o século XIV, porém, o edifício da teologia moral que Tomás de Aquino construiu tão cuidadosamente foi revirado e substituído por uma concepção profundamente diferente que ainda nos influencia fortemente. Então, aqui está o ensinamento de Tomás. Bom, aqui tem os principais filósofos, que penso que os senhores também podem ler depois, porque aqui não é tão importante, porque o autor Pinkers, do qual eu concordo plenamente, mostra como era a fonte evangélica, os padres e Tomás. E depois, que eu vou começar a introduzir hoje, para que vocês não percam, a fonte, o período moderno não foi assim, infelizmente. A Suma tem essa beleza, e eu queria dizer apenas uma coisa, meu testemunho. Você começa a ler a Suma, parece que você não dá conta, mas não é. Depois que você pega gosto, você entende bem a linguagem de Tomás e vai crescendo, vai saboreando
e tem uma síntese, ainda mais com uma bela apresentação, como faz aqui o Pincers. Então, vamos ver mais um pouquinho de aula, ainda temos tempo. O período moderno, os manuais de teologia moral. Eu acho que é muito importante nós termos aqui uma visão de conjunto e um problemazinho. Vamos lá. O período moderno começa na página, queridos, 47. O período moderno. O autor situa os manuais de teologia moral. Presta atenção. Vamos lá, mais uns 10 minutinhos, tá bom? O fim da Idade Média foi um período de grande agitação em todos os domínios, religioso, demográfico e político. O mesmo aconteceu com a teologia, que viu a emergência do nominalismo, iniciado pelo franciscano Guilherme de Ockham, que morreu na metade do 14. Sobre a sua influência, a teologia moral passou a focar cada vez mais na relação entre a lei e a liberdade, pela perspectiva da obrigação. Por que nasce a moral da obrigação? Ia falar em italiano agora. Por quê? Vamos ler um pouquinho. São Tomás, como os padres da igreja, olha só, isso é importante, reconhecia claramente a existência de obrigações morais, mas ele as subordinou às virtudes. Claro, a minha obrigação é amar, mas se o amor de Deus não foi derramado no meu coração, como posso amar de modo ágape? Na nova concepção dos manuais, pós-nominalismo e entre-nominalismo, a relação foi invertida. A prioridade foi dada à obrigação, que invadiu todos os domínios da vida moral. Esse período marca o nascimento do que pode propriamente ser chamado de as morais da obrigação. Essa moral será mais tarde incorporada nas morais do dever e do imperativo moral, para os quais o filósofo Immanuel Kant fornecerá um método filosófico. Página 48, quarta linha, primeiro parágrafo. Desde o final da Idade Média, essa concepção de moral, juntamente com o nominalismo, espalhou-se pelas universidades. Foi parte do que ficou conhecido como via moderna. O que é a via moderna? Aqui define um movimento geralmente aceito pelas diversas escolas de teologia, a despeito das diferenças existentes entre elas. No século XVII, a moral da obrigação também inspirou os manuais de teologia moral, destinados após o Concílio de Trento ao uso dos seminários, em especial para preparar sacerdotes para a celebração pastoral do sacramento da penitência. Agora vai, que é um dado histórico. Os jesuítas foram promotores pioneiros dos manuais, e o protótipo do gênero foi um trabalho feito pelo jesuíta espanhol Juan Azor, que viveu até 1603, intitulado Instituições Morais. Os autores destes manuais claramente visavam seguir a Tomás de Aquino. Não é que eles não queriam abandonar a síntese da Suma. Porém, animados pelo desejo de oferecer, de apresentar um ensinamento moral simplificado, acessível para os sacerdotes e o povo, não pensem vocês que os sacerdotes, São Carlos Borromeu vai indicar, junto com o Concílio de Trento, a importância de criar seminários, mas não quer dizer que os sacerdotes também eram todos bem informados, formados, então tinha que informá-los. Os autores, porém animados, simplificado, e o povo desenvolveram uma nova maneira de apresentar a moral,
que se reflete no formato geral que todos os manualistas, com algumas variações, seguem. A moral passa a ser dividida em duas partes. A moral fundamental, que trata dos princípios elementares, e teologia moral especial, que considera em detalhe as leis que determinam o que é permitido ou proibido e que governam a resolução dos casos de consciência. Vamos lá. Último parágrafo da 48. Vamos lá. A moral fundamental contém 4 tratados: a lei, os atos humanos, a consciência e os pecados. Na Fatel se tem um tratado sobre o pecado e na moral fundamental 1 e 2 se trata desses temas. Atos humanos, a consciência e os pecados, que eu trato na análise deste livro, dentro da história e depois da reflexão pós-história. Ao comparar essa estrutura com a da Suma Teológica de Tomás, notamos imediatamente o desaparecimento do tratado sobre a felicidade e o fim último do homem, que eu postei sobre o fim último no curso 1 que eu terminei de apresentar. Lembram-se, né? Bem como a ausência do tratamento das virtudes e dos dons. As virtudes imprimem caráter. E os dons fazem com que aquela virtude movimente-se, aquela força seja dinamis, que movimenta, que vai, que age. Além disso, inseriu-se o tratado sobre a consciência, que irá daí por diante ocupar um lugar central. Por último, o tratado sobre a graça foi removido do domínio da moral e a graça se trata na teologia moral, na teologia dogmática. Quer dizer, aquilo que era o elo de ligação entre as verdades de fé, a graça que ligava como viver, como ser feliz, agora desaparece e se dá um valor enorme na formação da consciência. Não que não seja necessário. Pronto. Página 49. Quando se examina o núcleo que rege a estrutura dessa moral, pode-se distinguir 5 elementos essenciais, análogos à parte de um átomo. Vamos ver então isso. A moral da obrigação move-se entre 2 polos, um positivo, o outro negativo. Diante da liberdade, geradora de atos, compreendida como uma liberdade de indiferença. Anota 6 aqui. A liberdade de indiferença, que será tratada com mais vagar na segunda metade desta obra, diz o autor, supõe que o homem não possui nenhuma inclinação natural, nem mesmo ao bem, encontra-se assim num estado de plena indiferença diante da lei ou do mandato divino. Em consequência, agir bem ou agir mal, resume-se a seguir ou não a lei. É externo, a lei é externa. Aí vai. Está a lei, que limita por meio da obrigação. O advento da lei é o que cria a moralidade propriamente dita. A comunicação entre esses 2 polos é estabelecida por intermédio da consciência, supostamente neutra, que funciona como um juiz que aplica a lei aos atos a serem praticados ou já realizados. O papel da consciência é essencial, porque ela capacita o sujeito a mover-se desde a universalidade da lei à singularidade dos atos. Esses atos são considerados no contexto das suas circunstâncias particulares e vistos como casos de consciência. Daí devira o nome de casuística, o estudo de casos. Eu sempre conto como aquela senhorinha ou senhorzinho que chega e pergunta: mas padre, até que horas eu posso chegar na missa e comungar e não cometo pecado? Porque o mandamento diz assistir missas inteiras nos dias santos e de guarda. Entenderam? A casuística, o caso, nesse caso que, nesse caso lá, e etc. Tá bom? Isso nós vamos refletir na segunda parte.
Por último, os pecados que, em certa medida, tornaram-se o domínio privilegiado da teologia moral, tanto porque constitui a matéria do sacramento da penitência, quanto porque representam mais diretamente a preocupação da lei em sua ação restritiva. No núcleo dessa concepção da moralidade, monopolizando toda a sua energia, estão a ideia e o sentimento de obrigação. Tudo pode resumir-se num esquema que parte da lei. Olha aqui na página 50, muchachos. Ali, a lei gera obrigação, que faz com que a obrigação ilumina a consciência, que pela vontade livre deixa o homem agir, e os atos humanos devem ser seguidos pela lei que formou a consciência. Mas onde está a graça aqui? Não está. Sinceramente, não está. Desculpe, mas é claro, evidente. Final da página 50, vamos fechar a aula de hoje. Como origem da moralidade, a lei rege sobre todo o domínio da moral. É, portanto, compreendida como decreto de uma vontade legislativa e não mais como obra da sabedoria de Deus. A moralidade reduz-se a uma interação voluntária entre as duas liberdades. A razão agora não será outra função da vida moral. Não terá outra função na vida moral, senão expressar a lei, o que confere uma singular importância ao texto que a promulga. O estudo da lei, tão rico e variado em São Tomás, reduz o seu foco nos manuais, aos 10 mandamentos. Isso não, isso sim. Visto como uma expressão da lei natural, a lei natural escrita por Deus na consciência de cada pessoa, de acordo com o ensinamento de São Paulo na Epístola aos Romanos, torna-se a base sólida sobre a qual a teologia moral é construída. Os 10 mandamentos, entendidos como um código de obrigações éticas, passamos para a página 50. Vou ler de novo. 50, 51. Da 50 para 51. Vamos lá. Os 10 mandamentos, entendidos como um código de obrigações éticas, fornecem o critério primário de julgamento e condicionam as principais subdivisões da matéria. Depois aqui, ele vai falar ainda da moral especial. Acho que seria bom ler agora e fechar o assunto. Uma vez postos os fundamentos, a vasta matéria da moral será distribuída muito naturalmente de acordo com os 10 mandamentos de Deus, completados pela adição dos 5 mandamentos da Igreja. Esse conjunto normalmente era acrescido de uma breve apresentação das obrigações que cada virtude teologal impõe, seguida de uma análise bem mais longa das obrigações relacionadas à administração dos sacramentos, especialmente a penitência e a Eucaristia. Ao final, 2 capítulos em conclusão, um sobre as censuras e as penalidades eclesiásticas e outro sobre as obrigações próprias daqueles que estão na vida religiosa. Muitos moralistas costumavam ilustrar os seus ensinamentos com uma colocação de casos de consciência, especialmente difíceis, que permitiriam ao ator aplicar a sua perspicácia. Esses casos podiam aparecer ao final de cada seção do livro ou em volume separado. Bom, vocês podem ver aqui apenas uma síntese rápida. Nós temos o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Paulo, que vai ser a base dos padres que nós vimos, sobretudo Agostinho, como exemplo. Você quer ser feliz? Salmo 1, escolhe o caminho da vida. Qual é o caminho da vida? Deus, manifestado em Jesus Cristo, seu Filho, que nós vivemos no Espírito Santo. A moral da felicidade é a moral da graça, do dom que informa as virtudes para serem vividas.
Tomás sintetiza isso de modo basilar. A Suma pressupõe a graça, o tratado da graça e o tratado das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Quando vem o nominalismo, se esquece a questão da graça e da lei como dinamismo, como caminho escrito no nosso coração. Pelo Evangelho mora em nós o Cristo, que a graça do Espírito Santo foi derramada nos nossos corações, nos faz seguir a Cristo. Perde-se e agora se vem a obrigação, onde a lei é reduzida e se valoriza a lei enquanto informa, os 10 mandamentos, informa você como você tem que agir por obrigação. Se perde a beleza e a doçura do querigma, por exemplo. Só para vocês verem essa síntese, vocês terão uma guia estudo para poder ver esses 3 pontos. Eu fiz questão de colocar juntos para que vocês vissem o dinamismo da apresentação do autor, e aqui eu confiro um valor inestimável, tá bom? Nós continuamos na próxima aula, agradeço pela paciência e vamos em frente. Paz e bem, Deus os abençoe e as abençoe, Nossa Senhora cuide de cada um de vocês, de você e de vocês.